Nós estamos aqui em Framingham, em Massachusetts, tendo uma palestra, um ensino maravilhoso com o Dr. Augusto Cury, que é hoje o escritor mais lido no Brasil, o psiquiatra mais lido no mundo, que está dando uma palestra sobre gestão das emoções. Eu quero então convidar o Dr. Augusto Cury para dar prosseguimento. Queridos amigos, infelizmente, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Uma em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Nós estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo para ele ou para ela, a tua situação é pior. Antigamente, a exceção desenvolvia um transtorno emocional. Hoje, em todos os lugares, nós estamos assistindo pessoas que estão asfixiando o seu prazer de viver, registrando janelas traumáticas ou killer e tornando-se escravos em sociedade livres. Por isso, é vital aprendermos ferramentas para a prevenção dos transtornos emocionais e também para desenvolver habilidades para que o nosso eu se torne autor da nossa própria história, mesmo diante das contrariedades, das perdas, das frustrações, ou seja, mesmo nos dias mais tristes da nossa história. Nós podemos e devemos escrever capítulos nobres em experiências dramáticas, mas infelizmente o senso comum é ingênuo, não apenas no Brasil, na América Latina como um todo, mas também na América do Norte, na Europa, na Ásia. As pessoas acham que com o passar do tempo, elas amadurecem. Com o passar das perdas, das crises, das dores emocionais, elas relaxam, se tornam mais maduras e sábias. E isso não é uma verdade, pelo menos não é uma verdade lógica, uma expectativa que sempre se verifica. Na verdade, o que ocorre é que, pelo fato de nós termos um biógrafo no cérebro que não havia sido estudado, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, esse biógrafo, ele tem predileção para registrar tudo aquilo que tem alto volume emocional. Portanto, uma perda, uma crise, uma traição, uma humilhação pública, um divórcio, uma rejeição social, uma crise de pânico, não importa a situação estressante, é registrada de maneira poderosa, construindo janelas encarcerantes, que são janelas especiais, chamadas janelas duplo P, janelas duplamente asfixiantes. Poder, P de power, poder de ser lida e relida continuamente, e quanto mais é lida e relida, mais o biógrafo expande, registra o núcleo traumático e poder de nos fazer fixar-se nessas janelas e, consequentemente, impedindo-nos de viver uma vida solta, leve, encantadora, criativa. Nunca se esqueça, pelo fato de nós termos um biógrafo inconsciente, não autorizado, que está arquivando todas as experiências intelectuais, emocionais, todas as imagens mentais, todas as fantasias, toda a autopunição, autocobrança, todo o pensamento mórbido e pessimista, nós podemos desertificar o que nós temos de melhor. Freud acreditava que uma pessoa só desenvolve transtorno emocional se ela experimentasse nos primeiros 7 anos de vida angústias que se instalariam no processo de formação da personalidade e se converteriam num conflito importante, num trauma significativo. Hoje nós sabemos que a mente humana é muito mais complexa do que ele imaginava, embora ele tenha sido um excelente, um notável pensador. Em qualquer época nós podemos adoecer, mesmo tendo tido uma infância feliz, uma adolescência saudável, tranquila, sem grandes estímulos estressantes, se ao longo da vida passarmos por experiências que
abarcam um volume de dor e de angústia intenso, e se o nosso eu não aprender a desenvolver gestão da emoção, se o nosso eu não aprender a intervir os pensamentos, a filtrar esses estímulos estressantes, o biógrafo imediatamente vai arquivar janelas traumáticas. Por isso que pessoas podem, por exemplo, numa prova escolar, fracassar, mesmo sabendo toda a matéria, no exato momento em que está diante da prova, se abrir alguma janela tensional que tem o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não recordar, o vexame diante dos colegas e diante do professor, o biógrafo, ele registra aquela experiência de maneira tão intensa que o volume de tensão bloqueia todos os arquivos que ele aprendeu, ele pode ter péssimo rendimento e toda a experiência socioemocional a partir do fracasso nas provas, embora soubesse toda a matéria, vai se tornar uma masmorra e às vezes um presídio de segurança máxima. A próxima prova vai ser enfrentada de maneira dramática, porque no exato momento em que ele estiver diante das perguntas, dos testes, a tendência do fenômeno inconsciente, chamado gatilho da memória, que é um auxiliar do eu, não é encontrar os arquivos que contêm a matéria que ele aprendeu, mas a experiência com mais alto volume emocional. Detona o gatilho, abre a janela killer, que ele fracassou na última prova, o volume de tensão é tão grande que fecha o circuito da memória, a âncora se instala e naquele momento o alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê de que ele vai fracassar, ele começa a ter sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da frequência respiratória e uma série de nuvens metabólicas vem na corrente sanguínea, como se ele tivesse diante de um predador, diante de um leão, um leopardo, diante de uma fera que o ameaça a devorá-lo. No caso, quem o está devorando é a prova em destaque. Quem o está devorando é a janela killer duplo P, duplo power. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Me lembro muito bem de um aluno que fazia faculdade de medicina e ele teve esses mecanismos onde fracassou numa prova e mesmo que estava fazendo uma das melhores faculdades do nosso país, não houve psicólogos, não houve médicos que perguntassem por que aquele jovem tirava 0 frequentemente. Ele estudava tanto que ensinava os seus colegas, mas cada prova era um terror. A tal ponto que ele reprovou 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos e foi jubilado da escola. E quando ele esteve no meu consultório e apresentou essa história, eu percebi que ele desenvolveu a síndrome predador-presa. Ou seja, detonava o gatilho, abria a janela killer, a âncora fechava o circuito e o alto fluxo preparava ele para lutar ou fugir. Mas lutar ou fugir do quê? Não havia uma serpente? Não havia um carro atropelando ele em situação de risco? Não havia uma fera querendo devorá-lo? Há muito mais feras no cérebro humano do que nas savanas africanas.